Olá e bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de Metodologia da Pesquisa Jurídica Extensão, neste módulo 2 em que nós tratamos mais especificamente da parte de pesquisa. E neste vídeo nós vamos falar da importância do projeto de pesquisa. E o projeto de pesquisa, como todo projeto, nada mais é do que um planejamento de determinada atividade. E, aliás, essas ideias que nós vamos discutir aqui valem não só para a pesquisa, mas também para o planejamento de atividades de extensão, vale para planejamento de atividades acadêmicas, atividades de estudo e para a nossa própria vida de maneira geral. Então, toda a nossa vida se pauta, no mais das vezes, por algum tipo de planejamento. E com a pesquisa, com a extensão, com as atividades acadêmicas, não é diferente. Se nós formos pensar, desde atividades triviais, desde atividades cotidianas, como ir até a padaria na rua da nossa casa comprar algum pão, é uma atividade que demanda, em determinada medida, algum tipo de planejamento prévio. Eu tenho que pensar, por exemplo, o caminho que eu vou percorrer até chegar à padaria, vou ter que planejar se eu vou pagar com dinheiro, vou pagar com cartão de débito. Então, algum tipo de planejamento, atividades cotidianas das mais simples demandam. Eu posso ser surpreendido de chegar até a padaria no momento de pagar as compras, eu percebi que esqueci a carteira em casa. Todos nós já passamos por esse tipo de situação, o que destaca a necessidade de nós termos sempre algum tipo de projeção para as atividades que nós vamos realizar. E claro, quanto mais complexas essas atividades, maior deve ser o nosso investimento nessa fase preliminar de previsão daquilo que será necessário para a execução dessa atividade. E eu tenho certeza que não é aqui na disciplina que nós estamos ouvindo falar pela primeira vez em projeto, porque a palavra faz parte do nosso vocabulário cotidiano. Todos nós já ouvimos falar no projeto de uma casa, no projeto de uma ponte, já ouvimos falar em um projeto arquitetônico, no projeto de implementação de determinada obra, de determinado serviço assistencial, etc. Ou até mesmo nós talvez já tenhamos usado a expressão, ouvi muita gente dizer algo nos últimos meses, como eu tinha um projeto de ir até os Estados Unidos este ano, mas que foi prejudicado, que foi impossibilitado pela epidemia do coronavírus. Então a palavra é uma palavra de uso comum e traz esse sentido de uma predisposição, de um planejamento para aquilo que vai ser realizado posteriormente. E aqui a pergunta que eu sempre coloco para os meus alunos de metodologia é se os projetos são indispensáveis, se sempre é necessária uma etapa preliminar em que nós vamos minuciosamente prever aquilo que há de ser realizado. Nós poderíamos até pensar, eu preciso de um projeto para construir uma casa, eu posso ir construindo a casa sem um planejamento prévio? É até possível, eu posso contratar um pedreiro, ou se eu mesmo tenho essa habilidade, esse conhecimento, eu posso construir ali os cômodos na medida, muitas vezes, em que o orçamento vai me permitindo. Eu vou aumentando, vou ampliando com o passar do tempo. Mas todos nós vamos concordar que o resultado final não vai ser tão bom quanto se nós planejarmos minuciosamente essa obra. Em tese, também eu posso sair daqui do Brasil e fazer uma viagem aos Estados Unidos sem um planejamento prévio, mas todos nós vamos concordar que essa viagem vai ser muito mais cara, vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais tormentosa do que se nós planejarmos o mais minuciosamente possível antes de empreendermos a jornada. Eu posso chegar lá, por exemplo, e descobrir que eu precisaria de um passaporte, de um visto para ingressar no país, eu vou ter que voltar ao Brasil para, depois de disponibilizar esses documentos, regressar uma vez mais uma segunda tentativa. Imagine tentar fazer essa viagem sem comprar passagem com antecedência, sem reservar hotel. É possível em tese, mas a dor de cabeça que vai gerar, o custo, o ônus, acaba não compensando. E claro, quanto maior for
a nossa previsão, quanto mais detalhes nós pensarmos com antecedência, mais tende essa viagem a dar certo. E também na parte de pesquisa, também na parte de extensão, nas atividades acadêmicas, nós podemos dizer que as atividades planejadas num projeto bem trabalhado vão levar a uma redução de custos. Imagina, eu adquiro aí uma obra, um livro para a minha pesquisa e depois, por um planejamento mal feito, descubro que aquele livro não vai ser necessário, que ele não trata especificamente do tema que eu pretendo desenvolver. Então, claro, vai haver uma otimização de custos em relação à pesquisa se houver um bom planejamento. Vamos ter uma redução do tempo de execução, já que nós vamos prefixar quais são as etapas, a ordem das etapas que nós vamos perfazer para atingir determinado objetivo com a pesquisa. Vai haver, é claro, uma redução de esforços, que é consequência de toda essa otimização das etapas. Aí vamos ter também um melhor aproveitamento de recursos. Também o resultado final tende a ser melhor diante de um planejamento minucioso. É muito improvável que uma pesquisa, é muito provável que a atividade de extensão ou qualquer outra não atinja um resultado final tão satisfatório quanto uma atividade que é planejada, que é prevista nos seus menores detalhes. E também nós temos uma maior previsibilidade de resultados. É claro que se eu já começo a pesquisa sabendo onde eu pretendo chegar, a chance de lá chegar é muito maior. É como começar a viagem já tendo em vista onde nós pretendemos ir. É muito mais improvável o êxito se nós não temos muito claramente qual que é o nosso destino final. Enfim, eu acho que nós podemos sintetizar aqui como regra geral que quanto mais nós investirmos no planejamento de uma atividade, melhor, mais fácil, mais barata, mais proveitosa será a execução da atividade em si. E com isso eu espero, com esse breve vídeo, ter convencido a todos e a todas que a etapa de elaboração do projeto de pesquisa ou de um projeto de extensão não é uma mera formalidade, como alguns alunos muitas vezes pensam. Eu vou fazer o projeto só para cumprir a exigência e depois eu faço a pesquisa. Quanto mais nós investirmos no projeto, mais nós estaremos nos ajudando na fase posterior de execução. Então não se trata aí de uma mera perfumaria, mas realmente de uma atividade indispensável e, aliás, diria, em todas as áreas da nossa vida.